Oiê! Seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje mergulhamos nas camadas sutis e intensas de atmosfera da Taylor Jenkins Reid, uma história que flutua entre o que sentimos e o que nunca dizemos. Olhe para o céu e agora ouça. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Verão de 1980. Nos meses seguintes à notícia de que se juntaria ao corpo de astronautas, Joanne fez três coisas. Primeiro, pediu demissão da universidade. Em seu último dia, o Departamento de Física e Astronomia fez uma festa de despedida. Perto da poncheira, o Dr. Sinskin perguntou, com uma franqueza que impressionou Joanne, como ela havia conseguido. Sorte, acho, disse Joanne, mas logo se arrependeu. Ela sabia que homens como o Dr. Siskin geralmente a ignoravam, e estava acostumada com isso. Afinal, não era igual a Bárbara. Não chamava a atenção de todos com sua beleza, nem com sua língua afiada. Uma vez que Joanne era adolescente, sua mãe lhe disse que ela e a irmã tinham cada um seu ponto forte. Bárbara expansiva e Joanne era introvertida, mas as duas eram poderosas à sua maneira. Quando ouviu isso da mãe, Joanne a abraçou. Ela sabia que era fácil subestimá-la. Tinha estatura mediana e era um pouco atarracada. Se vestia com simplicidade. Seus cabelos castanhos passavam um pouco dos ombros, mas ela não usava penteados esvoaçantes como outras mulheres. Em vez disso, apenas o penteava para trás e os deixava soltos. Às vezes, quando se via em fotografias, Joanne se surpreendia com a beleza de seu sorriso, com as covinhas que faziam seu rosto parecer simpático e alegre. Na época do colégio, Adam Hauskin tinha comentado isso, mas ela achava improvável que outras pessoas também reparassem nesse detalhe. Também achava improvável que alguém perguntasse o que fazia em seu tempo livre. Ela sabia tocar música clássica no piano, tinha corrido 2 maratonas, era uma leitora inveterada e retratista amadora. Entre outras coisas, quando as pessoas entravam em seu escritório na universidade e viam os desenhos pendurados na parede, Joanne sabia que presumiam que haviam sido comprados. Se alguém os admirasse, ela nem se dava ao trabalho de dizer que eram seus. Nunca esteve atrás de elogios. De qualquer forma, fazia tempo que ninguém se interessava por ela ao ponto de saber tudo isso. E Joanne não se importava de passar despercebida. Na verdade, era até reconfortante. Portanto, foi um choque para os homens do departamento, muitos dos quais se imaginavam destinados ao sucesso, constatar que a mulher que ignoravam os haviam superado em uma corrida que nem sabiam que estava sendo disputada. Joanne olhou ao redor, deixou sua bebida de lado e saiu mais cedo da própria festa de despedida. A segunda coisa que Joanne fez foi contar à família que era uma candidata a astronauta. E tudo porque você sugeriu que eu me inscrevesse, disse Joanne para Bárbara pelo telefone. Ah, foi? Por causa do comercial. É mesmo, disse Bárbara. Bom, então de nada. Seus pais vieram de Pasadena e a família saiu para jantar em comemoração. E Bárbara mencionou várias vezes que esperava que isso não significasse que Joanne teria que se mudar para Clear Lake. Afinal, Francis precisava da tia por perto. Joanne teve que explicar 3 vezes que isso significava, sim, uma mudança para Clear Lake. Havia apartamentos disponíveis bem ao lado do Centro Espacial Johnson, que ficavam a apenas meia hora de carro de onde ela morava. E de qualquer forma, ela nunca, jamais, desperdiçaria qualquer oportunidade de estar com Francis. Joanne se inclinou para a sobrinha e beijou seus cabelos. Quando a menina era pequena, Joanne vivia virando-a de cabeça para baixo, carregando-as nos ombros e jogando-a na cama. Mas a sobrinha tinha crescido e fazer todas essas coisas com ela agora era impossível. Uma coisa, porém, nunca mudaria. Joanne sempre daria um beijo em sua cabeça, mesmo que no futuro tivesse que subir num banquinho para isso. Na infância, Joanne e Bárbara passavam horas brincando de faz de conta. Joanne era sempre médica ou enfermeira ou professora. Bárbara fingia ser cantora, bailarina ou patinadora artística. Mas, quando a adolescência chegou, Bárbara entendeu que a fantasia tinha chegado ao fim e saiu em busca de coisas que Joanne desconhecia por completo.
Apesar de 4 anos mais nova, Bárbara saiu de casa escondida para ir a uma festa antes de Joanne. Deu seu primeiro beijo antes de Joanne. Bebeu pela primeira vez antes de Joanne. O que Joanne tinha a oferecer para alguém tão mais experiente do que ela. Como Bárbara podia admirar alguém que, ao contrário dela, não sabia nada da vida? Alguns anos depois, quando Joanne estava fazendo seu PhD na Caltech e sua irmã era estudante de graduação do terceiro ano na Universidade de Houston, Bárbara ligou para ela aos prantos. Tinha engravidado. Você é a única pessoa para quem eu posso contar, disse ela. Joanne não sabia, não conseguia acreditar no que estava vindo. A surpresa não foi que Bárbara estivesse naquela situação. Na verdade, já tinha engravidado e sofrido um aborto uma vez na adolescência. A surpresa era Bárbara ter ligado para Joanne. O que eu faço? Perguntou a irmã mais nova. Joanne ficou com ela ao telefone por 3 horas e se inteirou da situação. Descobriu algumas coisas surpreendentes naquela conversa, as principais sendo o fato de haver mais de um possível pai, que Bárbara não estava disposta a passar pelo vexame de tentar descobrir quem era, que estava decidida a esconder a gravidez dos pais o máximo que pudesse e que não ia às aulas fazia semanas. Joanne estava em busca de palavras para responder a essa última informação, quando a colega de quarto de Bárbara chegou e ela desligou às pressas. Só voltou a ligar 2 dias depois, dessa vez mais calma. Tinha percebido que isso era ótimo. A gravidez era a resposta para a dúvida que Bárbara alimentava havia anos. O que ela queria fazer da vida? Isso! Ela ainda não havia encontrado sua paixão porque estava à espera daquela criança, que daria sentido à sua existência. Joanne sabia que Bárbara não entendia a magnitude do que estava sugerindo, mas não havia muito o que fazer àquela altura. Você acha que eu vou ser uma boa mãe? Ela perguntou para Joanne. Para Joanne, era difícil imaginar Bárbara sendo mãe de alguém. Mas a resposta mais simples àquele questionamento não deixava de ser uma verdade. Você sempre foi incrível em tudo que se propôs a fazer, Barb. Obrigada, Joanne. Isso significa muito para mim. Depois disso, Bárbara continuou ligando. Precisava de dinheiro para alugar um apartamento. Precisava de ajuda para descobrir se conseguiria um reembolso da anuidade da universidade, agora que estava abandonando os estudos. Precisava que Joanne estivesse ao seu lado quando contasse para os pais. Bárbara precisava, precisava e precisava. Com a decepção dos seus pais ao saber que, além de Bárbara estar grávida, seria mãe solo e abandonaria a faculdade, foi Joanna quem ela recorreu em sua defesa. Quando sua mãe se ofereceu para estar com ela quando a criança nascesse, Bárbara recusou, pois queria Joanna ao seu lado. Quando Francis nasceu, naquele mês de maio, uma coisinha linda e desengonçada, foi Joanne quem a segurou primeiro. Foi Joanne quem a colocou nos braços da mãe. Foi Joanne quem registrou Francis e cuidou de sua certidão de nascimento. Francis Emerson Godwin. Joanne passou meses dormindo no sofá do apartamento de um dormitório de Bárbara em Houston. Não teve escolha. Francis precisava de alguém para marcar suas consultas médicas. Francis precisava de alguém para fazê-la dormir. Francis precisava de alguém para alimentá-la quando Bárbara estava cansada demais para acordar. Francis precisava, precisava e precisava. Era tão estranho ter uma bebê no colo. Joanne sempre se sentia como se fosse quebrá-la. Sempre se preocupava em saber se estava apoiando direitinho a cabeça. Francis teve cólicas nos primeiros meses e às vezes chorava sem parar, por mais que a tia embalasse, mal conseguindo ouvir os próprios pensamentos em meio à gritaria. Ela se perguntava como havia chegado a esse ponto. Não era a vida que imaginava para si mesma, cuidar de um bebê. O cérebro brilhante e afiado de Joanne, seu mais belo atributo, virou mingau por causa da privação de sono. Às vezes, sem saber o que fazer, saía de casa com Francis e ficava contemplando o céu noturno, falando para a sobrinha sobre as fases da lua. Francis muitas vezes sossegava. Provavelmente era só um efeito do ar fresco da noite, mas Joanne também desconfiava que a bebê estava começando a ter mais foco. Talvez até conseguisse ver o dedo da tia apontando para o céu, um brilho na escuridão. Talvez fosse isso que ela pudesse ser para Francis. Talvez fosse essa linguagem entre elas. No entanto, esses momentos de clareza eram efêmeros. No restante do tempo, cuidar de Francis era como estar enfiada na lama até os joelhos. Não entendo por que precisa de ser você, questionou sua mãe quando Joanne foi admitida na universidade e começou a planejar a mudança. Por que não posso ser eu?
Por que eu não posso ajudar a criar minha própria neta? Joanne não sabia como dizer para a mãe aquilo que todos já sabiam. Bárbara tinha escolhido Joanne e sempre conseguiu o que queria. Olhando em retrospectiva, Joanne percebia que o universo tinha providenciado tudo do jeito que ela precisava, lhe proporcionando algo que nunca sequer havia pensado em desejar. Porque aqueles pequenos momentos com Frances, no pátio, mostrando para ela a lua gibosa crescente, fazendo bolhas de sabão e lhe ensinando formas, fazendo cócegas em seu pescocinho e fazendo-a rir, se tornaram mais frequentes a cada dia. Se tornaram mais longos, mais profundos. Até que um dia, Joanna levou o parquinho, e enquanto via Frances fazer amizade com outra criança no escorregador, se deu conta de que não se via passando sequer uma semana longe da sobrinha, sem apertar aquelas bochechas fofinhas e suadas, fazer cócegas nela e ouvir sua risada. Joanne precisaria disso para sempre. Na noite do jantar de comemoração, Frances, já com 6 anos, olhou para a tia e sorriu. Seus cabelos castanhos claros na altura dos ombros eram fininhos como os de um bebê, e seus olhos, de um azul vívido, capturavam muito mais do que antes o que acontecia ao redor. No ano anterior, havia parado de usar vestidos e sapatos de fivela. Agora só queria saber de calças de veludo e camisetas. Começara a usar palavras que Joanne ficava surpresa por ela conhecer como horrendo e crucial. Seus dias não eram ótimos, e sim esplendorosos. Quando experimentava uma comida diferente, o gosto não era ruim, e sim peculiar. Já tinha até pulado uma série na escola. Outro dia mesmo a sobrinha era só um bebê. Como já estava desse tamanho? Mas lá estava a menininha, indo para o 2º ano do primário, e Joanne ia virar astronauta. Joanne? Sim, Frene. Espera aí, você é a única que me chama de Frene. E você é a única que me chama de Joanne. Frances deu risada. Quando você se mudar para sua casa nova, posso te visitar? Ela não vai se mudar, disse Bárbara. Essa foi a terceira coisa que Joanne fez. Dias depois, foi até a casa de Bárbara com um bolo que comprou na padaria ali perto e explicou pela última vez para a irmã que ia se mudar sim. Então tá, disse Bárbara. Mas você ainda vai precisar ficar com Frances no final de semana. Não tenho dinheiro para pagar uma babá. Eu vou ver Frances no final de semana, sim, claro. Como aliás já vejo. Você está animada mesmo com esse lance de astronauta, né? Disse Bárbara. Ela nem tocou no bolo, o que Joanna entendeu como uma espécie de punição. Estou muito! E também com medo, mas um medo diferente que nunca senti antes. Então acho que é bom, é empolgante. Você tem muita sorte mesmo, comentou Bárbara, amenizando o tom de voz. É livre para fazer o que quiser. Não tem filho, marido, nem nada para atrapalhar. Eu sempre me pergunto onde poderia estar se pudesse escolher. Penso nos lugares tipo Londres e Paris. Mas você vai para o espaço. Pensa muito maior do que eu. Joanne sentiu um nó na garganta. Mais tarde, naquela semana, ela encaixotou seu apartamento inteiro e acompanhou os carregadores da empresa de mudanças colocando tudo no caminhão. Menos de uma hora depois, abri a porta da casa nova. Tinha cheiro de tinta fresca. Naquela noite, saiu para dar uma caminhada no bairro novo e encontrou Dona Fitzgerald e John Griffin, 2 outros especialistas de missão que faziam parte do Grupo 9. Elas o reconheceu do dia em que a NASA os reunira para tirar uma foto da nova turma de recém-ingressos. Dona tinha olhos azuis e cabelos castanhos escuros, volumosos e ondulados, como os que apareciam nos comerciais de shampoo. E John, com seu sorriso simpático e olhar gentil, tinha uma voz grave e rouca tão tranquilizadora que fez Joanne gostar dele assim que o ouviu falar. Acho que nós somos previsíveis pra cacete, né? Comentou Dona. Entramos no corpo de astronautas e arrumamos um quarto e sala do lado da sede uma semana antes do início do treinamento. Joanne deu risada. Bom, sei lá, John pode ter alugado um de 2 quartos. Sinto muito decepcionar vocês, ele respondeu. É um quarto e sala igual ao de vocês, e tenho quase certeza de que Lydia Janes mora no mesmo prédio que a gente. Acho que a vi um dia desses passando. Realmente,
disse Joanne. Originalidade não é nosso forte. Esse momento ficaria para sempre gravado na memória de Joanne, porque em questão de dias, os três ficariam tão amigos que ela dava risada ao pensar que já tinha chamado Griff de John. Na manhã da primeira reunião, com todos os astronautas, Joanne, Donna e Griff fizeram juntos a caminhada até o JSC, já rindo das próprias piadas internas e abusando do seu novo bordão. Mas isso não vai acontecer aqui. Griff tinha dito a frase alguns dias antes, quando contou que era o maioral na escola preparatória em que estudou na Nova Inglaterra, orador da turma, representante de classe e capitão do time de lacrosse. Quando Dona arqueou as sobrancelhas, insinuando que talvez ele achasse que esse seu sucesso todo fosse se repetir na NASA, ele tratou de acrescentar: "Mas isso não vai acontecer aqui." E os três caíram na risada. Dona usara a frase menos de meia hora depois, ao explicar sua vida amorosa, dramática e volátil. Então Joanne contara que todo mundo que conhecia a considerava uma nerd que só pensava em astronomia, e acrescentou, num tom sarcástico que a surpreendeu por ter acertado tão bem o timing da piada. Mas aposto que isso não vai acontecer aqui. Durante o trajeto até o centro espacial naquela manhã, viram Lydia Dennis, um pouco mais adiante. Ela era miudinha, menos de 1,60 m e silhueta bem magra, mas exalava uma aura assustadoramente imbatível. Talvez fosse porque todos os seus movimentos eram dotados de um foco tremendo, como se desfrutar da caminhada fosse uma perda de tempo. Na noite anterior, Donna tinha perguntado a Lídia se ela queria ir com os três até o campus no dia seguinte. Lídia nem se deu o trabalho de responder. Em todo grupo sempre tem um com rei na barriga, comentou Donna. Ah, sim, mas... Donna, disse Griff. Não ouse, disse Joanne. Isso não vai acontecer aqui, ele complementou. Joanne balançou a cabeça e sorriu. Estou falando para vocês, insistiu Donna. Ela é uma grossa. Joanne observou Lydia mais à frente. Não leve isso para o lado pessoal, aconselhou Griff. Ela se acha melhor que todo mundo, rebateu Donna. Faz questão de dizer para os outros que eu sou só uma médica do pronto-socorro, enquanto ela é cirurgiã traumatologista. Enquanto Donna falava, Joanne começou a reparar na arquitetura do campus do centro espacial. Prédios brutalistas que mais pareciam caixotes de concreto com janelas. Uma coisa um tanto datada, mas de uma simplicidade atemporal. Quando viu o prédio do controle de missão, no entanto, algo vibrou dentro dela. A construção tinha certa personalidade, um toque do charme do programa Apollo dos anos 1960. Joanne quase parou de andar, impactada. Estou na NASA. Eles chegaram à sala de reuniões 1 minuto adiantado, ou para Joanne, 4 minutos adiantada. Os três se espremeram na lateral da sala, obedecendo à hierarquia tácita e evidente de que as cadeiras eram reservadas aos astronautas e os candidatos deveriam ficar em pé ao redor. Havia uma tensão no cômodo que Joanne não soube nomear. Alguns astronautas estavam sentados com as pernas esticadas, ocupando o máximo do espaço possível, sem fazer a menor menção de abrir lugares para os recém-chegados. Joanne, Donna e Griff ficaram calados junto à parede. Lydia mal olhava para os demais. A última pessoa a aparecer pouco antes de Antônio começar a falar foi Vanessa Ford. Seus cabelos encaracolados estavam presos e sua postura era impecável, com os ombros retos e a cabeça erguida. Ela tirou os óculos escuros e os enfiou no bolso da camisa, com os olhos semicerrados e o maxilar tenso. Então juntou as mãos atrás das costas e se virou para a frente, com toda a atenção voltada para Antônio. A primeira coisa que Joanne pensou ao observá-la foi: essa é um astronauta. Mais tarde, naquela noite, Griff e Donna saíram com alguns outros candidatos a astronautas, que Joanne descobriu que todos chamavam de Askens, para beber. Ela também foi convidada, mas recusou. Tinha prometido a Frances que ligaria para contar todos os detalhes do seu primeiro dia, então voltou direto para o apartamento. Você sabia que existem 2 broches que eu posso ganhar? Disse para Frances ao telefone. Que nem o meu do Mickey Mouse? Perguntou a sobrinha. É tipo isso,
Mas esses broches têm forma de estrela, com 3 raios atrás, saindo de um halo. Um é de prata e um é de ouro. E você vai ganhar esses broches quando virar astronauta? Espero que sim, mas não agora, respondeu Joanne. Ela estava puxando e enrolando o fio do telefone da cozinha no dedo enquanto falava. Apenas 2 semanas antes, o aparelho era novinho. Agora já estava com o fio todo embolado. Se eu for aprovada no programa, daqui a 1 ano eu vou virar astronauta. Aí vou me dar o broche de prata, porque eu vou estar pronta para voar. Então, um dia, quando for selecionada para uma missão, se eu voar até o espaço e voltar, vão me dar o de ouro, para mostrar que eu já fui. Nem acredito que minha tia vai para o espaço. É, disse Joanne. Talvez um dia. Joanne segurou o telefone entre os ombros e a orelha enquanto tirava uma refeição congelada do freezer e punha no forno. Eu quero ser astronauta, disse Frances. Que tempo para estar viva! Como era magnífico dizer à sobrinha que ela podia de fato ser astronauta. Se você se esforçar, vai ser sim, respondeu Joanne. Agora vai escovar os dentes, cada um dos quadrantes. Lembra do que o dentista falou dos seus molares que estão nascendo? Eu sei. Pode deixar, tia. Joanne se despediu de Frances e foi dar uma olhada no jantar ainda congelado no forno, sentindo uma tristeza bem familiar crescendo dentro dela. Então desligou o forno, pôs a comida de volta no freezer e foi até o French's. Ao entrar, foi direto para o balcão. Pediu uma salada Caesar e um frango marsala, pegou o livro na bolsa e começou a ler. Mas antes mesmo de chegar no segundo parágrafo, alguém se sentou ao seu lado. Joanne sabia quem era sem precisar erguer os olhos. E também sabia que havia uma explicação científica para esses momentos em que parecia estar pressentindo o futuro. As informações estavam sendo recebidas tão rápido que era como se a reação viesse antes do estímulo. Ainda assim, era uma sensação estranha. Ela entendia por que as pessoas ficavam confusas e às vezes chamavam aquilo de destino. Oi, disse Vanessa. Joan fechou o livro. Oi, eu sou a Joanne. Eu te vi por aí, mas acho que a gente ainda não se conhece. Vanessa. Joan olhou para Vanessa e tentou não ficar encarando muito. Os olhos dela eram de um tom dourado de castanho, quase cor de âmbar, e os cabelos eram tão escuros que chegavam a ser quase pretos, com cachos abundantes e volumosos. Que bom finalmente conhecer você, comentou Vanessa. Ela parecia mais séria do que Donna, mas menos arisca do que Lídia. Joanne começou a se perguntar como Vanessa descreveria. Estudiosa, talvez. Ninguém se apresentou formalmente para mim, disse Vanessa. Mas parece que vocês já se conheciam. Ah, respondeu Joanne. É porque a gente se encontrou aqui uns 10 dias atrás. Estamos morando no condomínio. O que fica bem ao lado do campus? Perguntou Vanessa, assentindo. Faz sentido. Onde você mora? Um pouco mais longe. Não quis se misturar com a gente? Não, não é isso, disse Vanessa. Ela sorriu com o lado esquerdo da boca, então deu risada. Ou pode ser que sim. Eu gosto de privacidade. Não sei se me daria bem com essa coisa de viver num aquário. Joanne riu, agradecendo quando o barman trouxe sua salada e a colocou no balcão diante dela. Vanessa se inclinou para a frente e o chamou com um gesto. Você pode trazer para mim uma taça de cabernet e um filé um pouco mal passado? A salada fez Joanne parecer a pessoa mais sem graça do mundo. Desculpa por ninguém ter ido falar com você, disse Joanne. Não foi de propósito, mas desculpa mesmo assim. Vanessa se recostou no banquinho e gesticulou a mão, dispensando casualmente as desculpas de Joanne. Está tudo bem, de verdade. Só achei que nesse caso cabia a mim vir dizer oi. Então, oi. Oi, respondeu Joanne, espetando um pedaço de alface romana com um garfo. Era um tanto desconcertante e um pouco confuso. Talvez pensar que a Vanessa quisesse sua companhia. Parecia o tipo de mulher capaz de fazer amizade com quem quisesse. O mundo não girava ao redor de mulheres desse tipo. Altas e magras, com os olhos expressivos, cabelo reluzente, aquele sorriso torto com o canto da boca. Com certeza, isso devia chamar bastante a atenção. Está gostando daqui?
perguntou Joanne. Vanessa deu de ombros, e sua taça de vinho chegou. Bom, aqui faz um calor dos infernos, mas de resto tá tranquilo. Joanne assentiu. Julho é a pior época, uma umidade brutal, mas você se acostuma. Você se acostumou? Joanne deu risada. Na verdade, não. Nem sei por que eu disse isso. É um horror. Vanessa soltou uma risadinha e deu um gole no vinho. Isso não faz o menor sentido. Foi Vanessa quem a abordou para dizer oi. Mas agora, por algum motivo, era Joanne quem queria a atenção dela, enquanto Vanessa continuava lá, totalmente tranquila, despreocupada, descomplicada, desprendida. Joanne pensou no personagem de Paul Newman em Rebeldia Indomável e ficou com a sensação de que as coisas não terminariam bem para ela se desafiasse Vanessa a comer 50 ovos. Se desafiasse Vanessa a fazer qualquer coisa, aliás. E você? Perguntou Vanessa. Como é ser a Miss Popularidade por aqui? Joanne riu tão alto que assustou o homem sentado a alguns bancos de distância. Ela cobriu a boca envergonhada. Vanessa se inclinou em sua direção e puxou gentilmente a mão de Joanne, que olhou para os dedos que tocavam sua pele. Você fez um favor para ele, disse Vanessa. O cara estava quase dormindo em cima da cerveja. Mas enfim, como está sendo sua adaptação? Bom, deixando de lado o erro crasso de avaliação sobre o meu status social, tá tudo bem, respondeu Joanne. Que bom. Só que Joanne não sabia por que continuou falando. Onde estava com a cabeça para dizer aquilo em voz alta? O quê? Você sentiu um clima estranho hoje? Perguntou Joanne, virando de frente para Vanessa. Quando conversou com quase todo mundo do corpo de astronautas? Está falando da sensação de que alguém ia cortar seu pescoço se fosse preciso? Joanne deu risada, dessa vez em um volume completamente aceitável. Isso! Pois é, eu acho que a gente vai ter uma competição acirrada pela frente, comentou Vanessa. Eu vou ter que competir com você? Perguntou Joanne. E com Dona Grife e todo mundo? Vai dar um trabalhão fazer isso. E ainda ter que me dedicar ao treinamento. Vanessa arqueou as sobrancelhas. Está aí o espírito de competição. A comida das duas chegou ao mesmo tempo, e quando Joanne olhou para o seu frango, desejou ter pedido um filé, como Vanessa. Na verdade, acho que você e eu não vamos ter problemas, disse Vanessa. Duvido que coloquem a gente uma contra a outra como fariam como Dona e Lídia. Quer dizer, eu sou engenheira aeronáutica, mas você é astrofísica, não é? Astrônoma, corrigiu Joanne. Qual a diferença? Joanne balançou a cabeça. Quase nenhuma. Mas obviamente existe uma. Os astrofísicos, eles estudam a física do espaço, enquanto o meu foco é o espaço em si, sobretudo o Sol. Mas não dá para estudar o espaço sem saber a física do espaço, e do tempo, ou matemática, ou antropologia e a história do entendimento humano dos astros, ou mitologia e teologia também, aliás. Está tudo interligado. Vanessa sentiu. E é por isso que você gosta tanto. Quê? Você sorriu enquanto falava sobre isso. Ah, é? Vanessa sorriu com o canto da boca de novo, e Joanne se perguntou se era um tique ou algo ensaiado, para fazer um charme. Aham, confirmou Vanessa. Eu adoro isso. Adoro quando as pessoas amam o que fazem. Eu amo o que eu faço. É uma coisa que, sei lá, sou obcecada pelos astros desde os tempos do primário. Durante o inverno, quando anoitecia mais cedo, eu deitava no quintal e ficava olhando para o céu à noite, morrendo de vontade de poder tocar as estrelas. Ficava lá com as mãos estendidas o máximo que eu podia, tentando me convencer de que eu conseguiria pegar com a mão. Implorei para os meus pais me darem um telescópio, o Nitron de aniversário de 12 anos. Eu nunca tinha feito esse tipo de coisa antes. Nunca tinha pedido nenhuma boneca, acho. Mas precisava ter aquele telescópio. Precisava ver as estrelas de perto. E isso foi antes do pouso na Lua, para você ver. Você era como as meninas que já gostavam dos Beatles antes de aparecerem no programa do Ed Sullivan. Joanne deu risada. Ah, sim. Para os nerds que nem eu, o pouso na Lua foi exatamente como os Beatles no Ed Sullivan. E já gostava da Lua antes de virar moda. Vanguardista você. Mas não posso dizer que já gostava dos Beatles antes deles estourarem daquela loucura toda.
Eu nem gosto muito dos Beatles, na verdade. Você não gosta dos Beatles? Os Beatles, não dou muito bola pra eles. Vanessa regala os olhos. Ah, não é nada demais, vai, disse Joanne. Isso é uma opinião ilegal. Joanne deu risada. As melodias, são boas, claro. É música boa, mas é meio simples demais, não acha? Nunca entendi por que deu tão certo. O que deu tão certo? Aquela obsessão toda, garotinhas achando que tinham descoberto o amor, muito barulho por nada. I want you to hold your hand and all you need is love. Já Blackbird é ótima. E Eleanor Rigby, mas as coisas bregas pra mim são bregas, ora. Vanessa terminou seu filé. Você é uma figura, Joanne. Ah, sou? Sim, e muito interessante. Joanne não sabia ao certo se Vanessa estava tirando sarro da sua cara, embora seu instinto dissesse que não. Então, obviamente, você gosta dos Beatles, comentou Joanne. Eu gostava dos Beatles quando eu era uma menina toda romântica e apaixonada. Eles sabiam me explicar esses sentimentos melhor do que eu. Joanne desviou o olhar e deu um gole na água. Onde estava com a cabeça? Falando sem parar daquele jeito. Era uma coisa tão inebriante assim? Sentir que outra pessoa tinha interesse nela? Então a gente não vai competir, disse Joanne mudando de assunto. Eu e você. Bom, tudo é possível, mas eles estão interessados na gente por motivos diferentes, eu diria. Vão querer que você crie e execute experimentos no espaço, e vão querer que eu ajude a construir os equipamentos de carga. Não vão comparar minhas habilidades com as suas e vice-versa. Joanna assentiu. Gosto dessa teoria. Vanessa sentiu e olhou bem para Joanne. Isso também deixou você meio desnorteada hoje? Perguntou. Estar tão perto daquilo tudo? Eu fiquei. Minha vontade de ir para cima é quase tão forte como minha necessidade de respirar. Alguma coisa na franqueza da expressão de Vanessa fez com que Joanne se desse conta de que, sentada no banquinho, seus pés não alcançavam o chão. Ela mordeu o lábio. É, ela respondeu. Acho que fiquei um pouco desnorteada também. Eu quero pilotar aquela porra, continuou Vanessa. O único problema é que só tenho experiência em aviação civil e não como piloto militar. Então não vai ser fácil. Mas eu quero ir para um lugar que quase ninguém foi. Tão pouca gente que é possível contar nos dedos. E quando as pessoas contarem nos dedos, quero que digam o meu nome. Eu entendo, disse Joanne. Isso eu entendo muito bem. Vanessa lançou seu olhar penetrante para ela. É mesmo? Com certeza. Fazer uma coisa que pouquíssimas pessoas fizeram, isso é uma coisa que ninguém nunca vai poder tirar da gente. Se der tudo certo, se a gente voar para fora do planeta, isso vai mudar nossa vida para sempre. Os ombros de Vanessa relaxaram. Pois é, ela falou. Isso é. Ela balançou a cabeça e soltou o ar com força. É exatamente isso. Vanessa ficava mais animada a cada segundo. Toda vez que Antônio fala sobre o programa, sinto um aperto no peito. Tipo, eu morreria para ter essa chance. Nada no mundo vai importar para mim enquanto eu não estiver lá. Foi para isso que eu nasci. Vanessa estava tão eufórica que Joanne esqueceu por um momento que as duas estavam lado a lado, que Vanessa não estava no palco de um teatro nem num programa de TV. Eu quero que minha sobrinha tenha orgulho de mim, comentou Joanne ao se lembrar de onde estava. Quero que ela saiba que pode ser o que quiser. Bem, mesmo se antes eu quisesse te passar para trás e ir para o espaço antes de você, agora não consigo mais. Seus motivos são nobres demais, comentou Vanessa. Joanne deu risada. Não, por favor, eu faço questão que você aproveite todas as oportunidades que surgirem. Vanessa fingiu refletir a respeito. Em seguida falou. Enfim, brincadeiras à parte. Se a coisa chegar num ponto em que vai ser eu contra você, ou eu contra o tal Griff, ou quem quer que seja, não quero entrar na disputa com uma faca nos dentes, achando que preciso passar por cima das pessoas. Quero ser capaz de esperar até merecer uma chance, em vez de tentar roubar a de alguém. Quero muito ir por espaço, mas quero fazer direito. Minha mãe me disse uma coisa quando eu era criança, sabe? Disse Joanne. E você me fez lembrar disso. O quê? Eu sempre fui a melhor aluna da turma. Eu me gabava em casa por ter ajudado um menino que sentava ao meu lado e estava tendo dificuldade em aprender a tabuada, ou por ter ajudado uma menina num ditado.
Então um dia entrou um garoto na sala que era muito bom em matemática. Não tanto quanto eu, mas quase. Ele pediu a minha ajuda e eu falei que ia pensar. Mas eu não queria. Bob Simpson. Fiquei com medo de que ele tirasse uma nota mais alta que a minha. Contei para minha mãe que não ia ajudar. E ela me disse que se era para mergulhar de ser uma pessoa generosa, então eu deveria ser uma, mesmo que isso significasse perder alguma coisa. Ela falou. É em situações como essa que a pessoa mostra seu caráter. Vanessa ficou olhando para Joanne, que deu de ombros. Talvez esse seja o seu caso. Vai mostrar seu caráter quando a situação exigir. Então eu tenho caráter, respondeu Vanessa. Que ideia interessante. Disso eu nunca fui acusada. Joanne sorriu. Bom, vamos esperar para ver o que você faz. Então, para saber até onde vai sua honra. E o que você fez? Hum? Com Bob Simpson. Ah, eu ajudei, claro, respondeu Joanne. E ele foi melhor que você? Joanne deu risada. Não, e completou. Eu sou muito, muito bom em matemática. Vanessa jogou a cabeça para trás e caiu na gargalhada, atraindo a atenção das pessoas ao redor e deixando Joanne vermelha de vergonha. Mas quando Vanessa levantou a mão para um cumprimento, Joanne riu e bateu na mão dela mesmo assim. 2 dias depois, Joanne chegou à primeira aula sobre design no ônibus espacial e viu Donna e Lydia sentados na primeira fileira. Griff conversava com o piloto da Marinha Hank Redmond e com o especialista de missão Harrison Murrell. Havia também outros homens que ela ainda não conhecia muito bem espalhados pelo centro da sala. Vanessa estava sentada no fundo. Esse lugar está livre? Perguntou Joanne. Vanessa mal levantou os olhos, abrindo o caderno e pegando a caneta. Totalmente. Você é minha única amiga aqui por enquanto, Godwin, e sabe muito bem disso. Bom, já que eu sou sua amiga, não me chama de Godwin. Vanessa encarou. Ah, qual é? Joanne se sentou. É que parece que... Começou Joanne tentando explicar. Sei lá. Ela sabia que teria que se sujeitar a essas coisas para estar ali. Usar as camisas polas do marinho e as calças caqui que comprara com Dona. Sair para beber quase toda noite, andar com os caras, adotar uma postura mais militar. Tudo bem. Joanne sabia que era o esperado e estava disposta a fazer tudo o que fosse possível, mas entender isso aos momentos que deveriam ser de maior sinceridade. Parece que eu tô fingindo ser outra pessoa. Eu chamo todo mundo pelo nome. Me sinto interpretando uma personagem chamando você de Ford, explicou ela. E você não é um personagem, é uma pessoa de verdade, com um nome. Vanessa pôs a caneta sobre o caderno. Você sempre é assim tão franca? Não era de propósito, mas Joanne realmente era assim. É, eu acho que sim. Vanessa balançou a cabeça e deu risada. Olha só, eu vou te chamar pelo sobrenome quando for preciso, disse Joanne. Não sou totalmente contra, mas é que, se vamos ser amigas, então vamos ser amigas. Tudo bem, respondeu Vanessa com um sorriso. Beleza, Jo. Se é isso que você quer, então tá tudo certo. Joanne balançou a cabeça e revirou os olhos, pronta para dizer a Vanessa que não queria ser chamada de Jo, que ninguém nunca tinha chamado assim na vida, mas acabou conseguindo não dizer nada. Há um teatro de observação logo acima da sala de controle de missão que paira sob o centro de voo com um mezanino sobre uma orquestra. E quando Joanne entrou pela primeira vez e viu, através do vidro, as fileiras de consoles e a telemetria nos monitores, sentiu que estava vivendo algo importante. Houve muitas primeiras vezes naquela semana. A primeira vez no campus do Centro Espacial. A primeira vez que todos os Eskans foram juntos ao Outpost da Ven. A primeira vez que viu o foguete Saturn V e os trajes espaciais do programa Apollo. Mas a sala do controle de missão tinha um magnetismo que ela sentiu sob as camadas mais profundas da pele. Era a mesma sensação de quando viu os cinturões de Júpiter pelo telescópio pela primeira vez. De quando convenceu seus pais a ir ao Vale da Morte nas férias de verão antes de seu último ano de colégio, e diante da visão mais clara do céu que já testemunhara na vida, viu a galáxia de Andrômeda a 2,5 milhões de ano-luz de distância. Astronomia era história, porque o espaço era tempo, e era isso que ela mais amava no universo. Quando você olha para a estrela vermelha Antares ao sul do céu, está observando algo a mais de 480 trilhões de quilômetros de distância. Mas também está observando algo de 550 anos atrás. Antares é tão distante que demora 550 anos para a sua luz alcançar a Terra.
550 anos-luz de distância. Portanto, quando você olha para o céu, quanto mais distante está a luz, mais antiga é o que está vendo. O espaço entre você e essa estrela é o tempo. Mesmo assim, a maioria das estrelas está lá há tanto tempo e com um brilho tão intenso que cada geração humana pode vê-la. Ao olhar para o céu e ver Antares, com seu brilho avermelhado, no meio da constelação de Escórpios, estamos vendo as mesmas estrelas que os babilônios catalogaram no ano 1100 AEC. Olhar para o céu noturno é fazer parte de uma longa linhagem de pessoas na história humana que observaram as mesmas estrelas. É testemunhar a passagem do tempo. Era esse tipo de coisa que deixava Joanne de pernas bambas. No teatro de observação, do controle de missão, Joanne teve mais certeza do que nunca de que não estava apenas embarcando numa grande aventura. Também estava se juntando àqueles que dedicaram a vida a entender nosso planeta e a galáxia ao redor dele, contribuindo assim para o aprimoramento da humanidade. Ela era parte de algo que havia começado bem antes de nossa história registrada e atravessou os tempos de Aristóteles, Aryabhata, Alsuf, Joldring e Copérnico, passando por Galileu, Kepler, Homer e Newton, os Herschel, Leavitt, Rubin, Einstein, Hubble e muitos outros. Ela sabia que jamais estaria nessa lista. Não tinha nem o desejo de ter seu nome numa lista como aquela. Em parte porque a ideia de que a astronomia progride por causa do brilhantismo individual de certas mentes era uma proposição simplista. Era um esforço coletivo, construído por povos e culturas a partir dos que vieram antes deles. Quando se viu no controle de missão, porém, olhando para os mesmos computadores usados para levar astronautas à Lua, Joanne sabia, apesar de ter se perdido aqui e ali em sua jornada pela vida, agora estava no caminho certo, porque estava dando sua contribuição, e de uma forma direta e empolgante para o objetivo maior. Aprender o que existe lá fora e, com isso, talvez descobrir como chegamos aqui. Todos começaram a se sentar e Griff se acomodou ao seu lado. "Dia", ele disse. "Dia. Acordei atrasado, dá para perceber?" A parte de trás da gravata estava mais comprida que a da frente. Ele tinha pulado um passador ao colocar o cinto e o cabelo estava grudado na testa, molhado de suor. "Sinceramente?" perguntou Joanne. "Está tão ruim assim, é?" falou Griff. Joanne fez um gesto com a mão para tranquilizá-lo. "Você é um cara boa pinta até. Homens bonitos se safam de qualquer coisa." Griff deu risada. "Eu não sabia que você podia flertar desse jeito", comentou ele. Joanne riu também. "Para falar a verdade, nem eu." Joanne acenou quando John entrou na sala, mas a colega não viu, indo se sentar ao lado de Hank. O piloto sorriu para a dona, que sorriu de volta, dando uma olhada ao redor. Então, do nada, ela se levantou e se sentou a 3 cadeiras de distância, sozinha. Vanessa acabou ocupando o lugar ao lado dele. Joanne observou a cena e se virou para a frente, mordendo o lábio. Conhecia a dona fazia poucas semanas, mas já estava bem o suficiente para entender o que estava acontecendo. Joanne balançou a cabeça e pensou consigo mesma. Mas já? Por ser completamente imune aos rituais românticos, sabia identificá-los melhor do que praticamente qualquer um. Nunca havia namorado sério, verdade. Saiu com poucos caras e foi beijada poucas vezes por Adam Hawkins e não sentiu nada. Nem um pouco. Não se sentiu invadida nem enojada, nada disso. Só achava que as pessoas davam importância demais a uma coisa que, na prática, não era muito diferente de comer uma bolacha de água e sal. Obviamente, não tocava nesse assunto com mais ninguém. Toda vez que chegou perto de dar sua opinião sincera, logo ficou claro que ninguém a compreenderia. Nem a mãe, nem o pai, nem Bárbara. Muito menos Bárbara. Suas amigas da época da graduação achavam que ela agia assim por timidez ou medo. A realidade era muito mais simples. Joanne não era como elas. Por que era tão difícil entender que ela tinha formas melhores de passar o tempo? Seu comportamento era tão intrigante para as pessoas quanto o comportamento das pessoas era intrigante para ela. Havia, no entanto, uma grande vantagem em ser espectadora nisso tudo. De longe, Joanne podia ver o que os demais, estando tão bem perto, não conseguiam. Da mesma forma que os botânicos sabiam mais sobre as folhas do que as árvores. Por isso, ficou claro para ela que John e Hank estavam transando. Joanne tentou conter um sorrisinho malicioso. Não tinha o menor interesse em viver um romance. Mas isso não significava que o romance dos outros não despertasse sua curiosidade. John e Hank,
Que coisa! Por essa ela não esperava. Lydia apareceu em cima da hora e pegou o lugar atrás de Joanne. Ela se inclinou para a frente e falou no ouvido de Joanne. Perdi alguma coisa? Joanne balançou a cabeça. Pode ficar tranquila. Ouvi dizer que hoje vão falar sobre Apolo 1, comentou Lydia. Joanne e Griff se viraram para trás ao mesmo tempo. Sério? Perguntou Griff. É, respondeu Lydia. Minha nossa, eu nem sei se... Começou Joanne. Não sabe o quê? Você tem estômago para isso? Questionou Lydia. Porque se não tiver, é melhor sair logo do programa. Os dois se viraram para a frente, e Griff arqueou as sobrancelhas para ela. Joanne não deu bola. Lydia tinha razão. O instrutor, um homem de corte de cabelo militar que Joanne sabia que se chamava Jack Katowski, se colocou na frente da sala. É importante que vocês entendam o que está em jogo aqui, disse ele. Para os que estão vindo das Forças Armadas, isso não vai ser surpresa nenhuma. Mas, para os civis, pode ser a primeira vez que vocês embarcam numa empreitada com um nível de risco. Ir para o espaço não é para os fracos. Grandes homens morreram em nome da exploração espacial. Se vocês não estiverem preparados para os sacrifícios exigidos para servir o país nesse esforço sem precedentes, é melhor entender isso agora. Joanne ouviu as pessoas se ajeitando nas cadeiras, se inclinando para a frente. Perdemos 9 homens na NASA nos últimos 20 anos. Com exceção de uma, todas as mortes ocorreram em treinamentos e testes. Hoje, eu gostaria de falar sobre o peso da responsabilidade que vocês estão assumindo. Eu vou começar explicando a importância do incêndio da Apollo 1. Joanne olhou para a Griff e respirou fundo. Ela sentiu a mão de Lydia por um momento brevíssimo em seu ombro. Num piscar de olhos, não estava mais lá. Quando Joanne se virou para trás, Lydia fechou a cara e fez um gesto para ela prestar atenção. Como vocês sabem, Apollo 1 seria a primeira missão tripulada do programa Apollo, originalmente chamada de AS-204. Mas em janeiro de 1967, a cabine pegou fogo durante um treinamento de decolagem. Todos os 3 astronautas, Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee, estavam trancados lá dentro. Ninguém sobreviveu. Na NASA, nós homenageamos as pessoas que perdemos, dizendo que elas estão numa missão eterna. Mas não deixem o eufemismo abrandar de alguma forma o que aconteceu aqui. E o risco que vocês correm por fazer parte do programa. Ele apertou um botão. Em segundos, Joanne percebeu que era a reprodução de um áudio de dentro da cabine da Apollo. Fogo! Temos um incêndio no cockpit! Está... O corpo de Joanne se enrijeceu ao ouvir o desespero cada vez maior no grito de um homem, e de outro e outro. Ela conseguia sentir a tensão no cômodo enquanto ouviam o crescente desespero de sons. Ouvia a movimentação dos astronautas tentando escapar. Era como se pudesse ver e sentir como devia ter sido para eles estarem presos ali, sabendo que iam morrer. Joanne não conseguia parar de pensar em Frances. Como Bárbara explicaria para ela se alguma coisa acontecesse com a tia? Como a vida de Frances seria para sempre mudada por uma tragédia desse tipo? Joanne não tinha medo de morrer. Sempre se sentiu preparada para o que nada a aguardava. Em certo sentido, ficava feliz em saber que seu corpo se desintegraria, que devolveria para a terra tudo que havia tirado. Mas Frances... Uma coisa era a ideia de morrer, mas outra era deixar Frances. A transmissão se encerrou depois de apenas 17 segundos. Todos os presentes sabiam o que isso significava. Joanne sentiu o corpo pesado, como se suas pernas fossem feitas de cimento, e como se a cabeça fosse puxada para baixo por um imã em seu peito. Não conseguiu olhar para Griff, mas ao erguer a cabeça por um breve segundo, percebeu que ele também não conseguia olhar para ninguém. A maioria dos dias aqui na NASA são bons. Realizamos coisas antes consideradas impossíveis. Mas existem coisas que trazem o inesperado. Dias que ficam gravados na memória para sempre. E isso pode custar nossa própria vida. Se vocês não estão dispostos a aceitar os riscos que todos nós enfrentamos ao estar aqui, disse Jack, agora é o momento de fazer outra escolha. De escolher uma vida diferente, mais segura. O teatro ficou em silêncio. Nenhum pé se moveu. Ninguém remexeu seus papéis. Por um instante, Joanne teve a forte sensação de que toda aquela empreitada era um equívoco. De que os seres humanos talvez não devessem fazer isso.
O ônibus espacial não era nada mais do que um par de asas de cera. Quando Joanne enfim suspirou e levantou a cabeça, Griff apertava a ponta do nariz e Hank olhava fixamente para a frente. O peito de Donna subia e descia muito rápido, e Vanessa estava tão perdida em pensamentos que Joanne nem sequer conseguiu atrair seu olhar. Então Joanne se virou para Lydia. Estava pálida. As duas se encararam. Elas conseguiriam fazer isso? Conseguiriam continuar naquela sala sabendo que um dia poderia acontecer? Ninguém saiu. Alguns dias depois, todos os membros do Grupo 9 estavam na pista da base conjunta de Ellington Field, diante de uma frota de Northrop T-38 Talons, aeronaves a jato brancas de treinamento, com um cockpit de vidro em que mal cabiam duas pessoas. Os T-38 eram supersônicos, ou seja, podiam voar mais rápido do que a velocidade do som. Além disso, voavam 10.000 pés acima dos aviões comerciais. Quando os Askins se posicionaram diante do avião, Joanne se deu conta da disparidade que havia entre os astronautas militares e os especialistas de missão. Na sala de aula, essa diferença passara despercebida por ela, pois era um ambiente que a favorecia. Mas ali, em um traje de voo na pista de decolagem e pouso, com os olhos ressecados pelo vento, o abismo entre eles parecia enorme e com bordas afiadas. Como vocês já sabem, disse o instrutor, quem não for piloto militar vai ficar no assento de trás o tempo todo quando voar aqui na NASA. Joanne sabia que seria assim e se sentia grata por isso, mas quando olhou para os seus colegas, viu que Vanessa estava com o maxilar cerrado, contrariada. Logo o grupo foi dividido e os militares foram para o outro lado da pista. Joanne não chegara a se entrosar com nenhum dos pilotos. Alguns deles, como Hank, pareciam caras legais, mas a maioria ficava fazendo piadinhas que a irritavam. No início eram coisas como nunca fiz nada tão íntimo e pessoal com tantas mulheres antes, quando estavam na academia de ginástica do campus. E um deles falou sobre as mulheres serem cheias de saúde durante um passeio pelas instalações. Também havia comentários inconvenientes sobre saias, piadinhas sobre a inveja do pênis. No dia anterior mesmo, Lidia estava reclamando de ter que ir à pista tão cedo, em vez de receberem instruções na sala de aula antes. Joanne discordara e disse que preferia encarar a parte mais dura primeiro. E nesse momento, um dos pilotos, Jimmy Heyman, falara: Eu tenho uma parte bem dura aqui para você encarar primeiro. Joanne o fulminara com um olhar, sem saber o que responder. Mas então Lydia dera risada. E a vontade de Joanne foi de dar uma bufetada nela. Lydia, por acaso, não entendia que se uma delas reagisse como se aquilo fosse aceitável, todas as outras seriam rotuladas de amargas e sem senso de humor? Como Lydia não percebia que era assim que os homens dividiam e diminuíam as mulheres, com essas piadinhas que as faziam parecer reclamonas, caso se incomodassem. Lydia não compreendia como as coisas funcionavam. Hyman, para com isso, dissera Griff, que tinha acabado de entrar na sala. Jimmy calara a boca. Joanne sabia que deveria se sentir grata, mas se ressentia por aquele tipo de intervenção ser necessária. Obrigada, murmurara ela quando Griff se sentou. Ele balançara a cabeça. Não precisa me agradecer por fazer o mínimo. Isso é um desserviço para nós dois. Obviamente, os especialistas de missão também pisavam na bola, mais ou menos, não de forma tão escancarada. Por essas e outras, Joanne preferia trabalhar com Vanessa, Jonah e Griff. Mesmo Lydia, Harrison e os outros eram mais legais. Na pista de voo, o instrutor se voltou para eles assim que o piloto se afastou. Com especialistas de missão, vocês vão precisar ganhar bastante experiência de voo aqui na NASA. 15 horas por mês, enquanto estiverem no corpo de astronautas. Não vão decolar e pousar os aviões sozinhos, explicou. Mas vão aprender muita coisa no assento traseiro, inclusive a navegação aérea e, às vezes, como manobrar a aeronave no ar. Como vocês sabem, voar envolve vários riscos. Hoje vamos começar devagar. Vocês vão observar do solo a decolagem, a manobra túnel-barril e a aterrissagem. Pensem nisso como uma apresentação aérea, mas sabendo que, no fundo, vão estar no assento do passageiro. Joanne olhou para Vanessa, cuja expressão não revelava nada, embora Joanne já soubesse o que ela estava pensando.
O instrutor de voo precisou elevar o tom de voz enquanto as turbinas eram acionadas. Antes de receberem permissão para embarcar nos aviões, ele gritou, vão precisar aprender como sobreviver se forem ejetados de um. A primeira coisa que vamos fazer amanhã é um treinamento de sobrevivência na água. No calor sufocante de agosto, Joanne, Griffith, Donna, Vanessa, Lydia, Harrison e os outros 2 especialistas de missão, Ted Geiger e Marcus Dixon, partiram para a base aérea de Homestead, na Flórida, para aprender durante 3 dias como se virar no oceano. No primeiro teste, puseram paraquedas e foram amarrados a uma lancha. Um a um, foram arrastados pelo mar enquanto tentavam manter a cabeça fora d'água pelo maior tempo possível. Os resultados foram variados. Vanessa e Lydia souberam manter a calma. Marty quase se afogou e precisou passar um tempo descansando no barco. Johnny e Griff foram medianos, e Joanne tomou tanta água que passou horas arrotando. Sua cabeça foi sacudida diversas vezes pelas ondas e na manhã seguinte ainda estava doendo. O que importa é que ela foi até o fim. No dia seguinte, em mar aberto, conseguiu nadar por baixo do paraquedas e sair para respirar do outro lado, além de inflar seu colete salva-vidas. Foram necessárias algumas tentativas, e teve um longo momento em que ela realmente pensou que fosse se afogar. Mas, de novo, foi até o fim. Naquele dia, porém, viria o maior teste. Um em que talvez ela não passasse. Eles partiriam do convés de um grande barco, conectados a um paraquedas e a um cinturão de segurança preso a uma corda amarrada numa lancha. Quando a lancha acelerasse, eles teriam que correr até a amurada da embarcação maior e deixar o vento encher o paraquedas, e a lancha os puxaria para vários metros acima do mar. Quando estivessem lá no alto, soltariam o cinturão da corda amarrada à lancha. Com isso, cairiam direto na água, e dali precisariam voltar à superfície, inflar um bote e subir nele. Se até aquele momento Joanne tivesse se convencido de que ser astronauta era um trabalho puramente intelectual, abandonou de vez essa noção no barco, ao largo da costa da Baía de Biscayne, enquanto vestia um cinturão de paraquedista e se preparava para a queda no oceano. Ela limpou o suor da testa, sem conseguir tirar da cabeça o momento em que teria que se soltar da lancha. Griff estava bebendo água como se sua vida dependesse disso. Jonah tagarelava sem parar, como se isso fosse capaz de dissipar seu terror. Vanessa se mantinha em silêncio, olhando para a trilha que o barco deixava na água. Tem tubarões na água, murmurou Griff para Joanne. Só porque não vimos nenhum nos últimos 2 dias não quer dizer que eles não estejam aí, certo? Aqui a maioria são tubarões martelo e tubarões tigre, explicou Marty. Eu ficaria surpreso se visse um tubarão branco, mas tudo é possível. Talvez até uns tubarões cabeça chata. Então, é só dizer que sim, retrucou Lydia. Não precisa dar a lista completa. Donna havia contado para Joanne que Marty e Lydia tinham passado a noite juntos na primeira sexta-feira que foram todos ao outpost. Joanne achou que eram perfeitos um para o outro. Ambos preferiam o som da própria voz ao ouvir o de qualquer outra pessoa. Ela os imaginou em uma conversa em que os dois falavam de assuntos diferentes ao mesmo tempo, cada um para si, e ambos se divertindo como nunca. Mas ali no barco, quando Marty disse alguma coisa sobre as correntes marítimas do Atlântico, Joanne viu Lydia revirar os olhos. Portanto, a não ser que estivesse enganada, era bem possível que Lydia estivesse terminado tudo. Dizem que os opostos se atraem, mas Joanne constatou que isso quase nunca era verdade. As pessoas simplesmente não conseguiam ver que eram atraídas por quem temiam, ou desejavam poder ser. Lydia e Marty tinham começado a discutir. Griff e Ted pareciam mareados, e Joanne não aguentava mais o falatório de Jonah. Ela se voltou para Vanessa, com os cabelos presos. Era mais fácil ver que as bochechas dela estavam um pouco rosadas e que sua pele estava lisinha e sem maquiagem. Joanne sempre usava um pouco de rímel e de pó. Havia perdido a longa batalha de provocações de Bárbara na adolescência. Joanne basiquinha. Você não está com medo? Disse para Vanessa. Era para ter sido uma pergunta, mas soou como uma observação. Estou sim, respondeu Vanessa, principalmente da parte de se soltar e passar por baixo do paraquedas. Mas você parece estar tão calma. Vanessa sentiu. É, acho que pareço mesmo. É mais valente do que eu. Não sou, não. O barco diminuiu a velocidade ao alcançar a lancha. Joanne soltou todo o ar de seus pulmões. Estou morrendo de medo. Não faz nem sentido conseguir passar pelos outros 2 testes, mas hoje...
Ela era capaz de jurar que suas mãos tremiam, mas ao olhá-las estavam totalmente imóveis. Você sabe a diferença entre valentia e coragem? Perguntou Vanessa. Joanne tentou pensar em uma resposta. Meu pai me ensinou quando eu era pequena. Valentia é não ter medo de uma coisa que mete medo nas outras pessoas. Coragem é ter medo, mas ser forte o bastante para ir lá e fazer mesmo assim. Ah, disse Joanne. Nenhuma das duas está se sentindo muito valente agora, continuou Vanessa. Mas nós duas vamos ser corajosas. Joanne mais uma vez se imaginou se soltando da lancha. Ok, falou. Ok. Griff foi o primeiro. Joanne acompanhou a cada segundo. O sol ofuscou seus olhos, mas não conseguia parar de olhar. Ele se soltou da lancha e flutuou de paraquedas até cair no mar aberto. Então, sumiu. Ela continuou assistindo, prendendo a respiração, esperando que Griff viesse à tona. Um segundo se passou, depois outro, e lá estava ele. Joanne soltou o ar. Ela o viu inflar o bote. Foram necessárias algumas tentativas para subir, mas na quarta ele conseguiu. Um instante depois, Griff ergueu o punho em comemoração. Se ele conseguiu, você também consegue, disse Vanessa. Joanna sentiu insegura. Quando chegou a vez de Joanna, ela respirou fundo. Não fica pensando muito, disse Vanessa. Só vai lá e faz, e depois vai poder contar para sua sobrinha o quanto é corajosa. Francis. Isso! Você vai poder contar para Francis. Joanne assumiu a sua posição. O cinturão de paraquedista foi conectado à lancha. Seu coração disparou. Ela estava na ponta do convés, esperando pelo sinal. Imaginou a si mesma contando para Frances que tinha caído de paraquedas no mar depois de subir amarrada a uma lancha. E riu só de pensar isso. Tá, ela pensou. Vamos lá. Quando recebeu um sinal verde, ela disparou, correndo o mais depressa que podia. Sentiu o impacto do ar quando a lancha acelerou. Por um momento, lutou contra o medo que dominava seu corpo, mas então se deixou levar. Permitiu a si mesma sentir aquele terror, ser atravessada por ele. Na verdade, por alguns longos segundos, Joanne não sentiu nada além do ar marinho em seu rosto. O cheiro de água salgada invadiu seu nariz e encheu seus pulmões. Quando olhou para baixo, viu a imensidão azul do oceano, com sua calmaria e sua constância, quebradas apenas pelo rastro deixado pela lancha. Ao receber o segundo sinal, levou a mão à trava do cinturão e fechou os olhos. Ela se soltou. O paraquedas desacelerou a descida, amenizando-a o suficiente para ser mais um pouso do que uma queda. E a visão do oceano chegando cada vez mais perto era um tanto hipnotizante. Quando seu corpo atingiu a água, o pânico já tinha ficado para trás. De repente, ela estava debaixo d'água, com os ouvidos tapados e a visão embaçada, e seu corpo era puxado para baixo pelo peso das coisas que a estavam amarrada. O paraquedas escureceu a água acima dela. Joanne conseguiu se desvencilhar do equipamento e se virar à procura da claridade do céu. Não demorou muito para encontrá-la. Logo à sua esquerda, a luz do sol, refratada pela superfície da água. Ela nadou até lá. Quando atingiu a superfície, abriu a boca e engasgou com a água. Mas quando o ar alcançou seus pulmões, Joanne sentiu que nada era tão bom quanto poder respirar. Joanne inflou o bote e conseguiu jogar uma perna sobre a beirada. Subiu rápido e logo sentiu o fundo da embarcação e a correnteza do mar nas costas. Então ela tossiu para se livrar da água no nariz e na garganta e afastou os cabelos do rosto. Em seguida, olhou para as nuvens, ergueu a mão e com o polegar levantado e sorriu. Meu Deus, pensou ela, o que mais será que sou capaz de fazer? Quando chegou a hora dos treinamentos com os T-38, Joanne se sentiu grata ao descobrir que voaria com Hank. Ele era um homem alto de ombros largos, com um sotaque texano. Havia saído da Top Gun, a escola de voo da Marinha em San Diego. Então estava habituado à vida no sul da Califórnia, assim como Joanne. Burritos no café da manhã, árvores frutíferas, a água gelada do Pacífico. Joanne também gostava dos óculos escuros dele, um modelo aviador que o fazia parecer um astro do cinema. Vamos lá, menina, ele falou enquanto entrava na aeronave. Vamos pilotar esse avião. Certo, menina. Vamos lá, ela respondeu. Ele deu risada. Isso era outra coisa que Joanne gostava nele. Hank ria das piadas das mulheres. O assento traseiro era apertado e o peso do capacete e equipamento de segurança já esmagava antes mesmo que decolassem.
Joanne era capaz de jurar que o avião estava em uma posição perpendicular à terra. Tentou não pensar no enjoo no estômago enquanto subiam cada vez mais alto. Fez seu melhor para ignorar a pressão do ar nos ouvidos e fechou os olhos para tentar diminuir a intensidade da dor de cabeça. Lembrou-se de quando andou no Evolution na infância, no parque de diversões que passou por sua cidade, resistindo à força centrífuga que imprensava seu corpo. No auge da subida, ela não sabia se conseguiria resistir à pressão. Mas então, a aeronave se nivelou acima das nuvens, e Joanne arquejou. A beleza nas nuvens rosadas, cobertores macios que se estendiam abaixo deles, a fez recuperar o foco. O som incessante do vento abafava quase tudo, a não ser o som de sua própria voz dentro da cabeça, o que era uma bênção. Ela sempre foi sua melhor amiga, sua guia preferida. Lá no alto, só o que conseguia ouvir para essa voz. A versão mais gentil de si mesma. Olhando para as nuvens, respira. Você viu como o azul do céu pode ser clarinho? De repente, a voz de Hank entrou em seu capacete. Vai me dizer que aqui não é o paraíso? Você não vai acreditar, mas eu voei a 30.000 pés no ar, bem alto lá no céu, disse Joanne naquela noite, segurando a mão de Frances enquanto ela e Bárbara entravam em seu apartamento. E na segunda-feira, vamos voar de cabeça para baixo. De cabeça para baixo? De cabeça para baixo. Eu quase vomitei de cabeça para cima, para você ter uma ideia. Então imagina só o que pode acontecer. Ai, nossa, você não pode vomitar, Joanne? Eu vou tentar, mas talvez não dê para controlar. Posso só dizer, ah, não, e blá. Joanne fingiu vomitar na cabeça de Frances, que riu tão alto que Bárbara pediu para a menina parar de fazer escândalo e lançou um olhar de reprovação para a irmã. Ao se acomodarem, Bárbara comentou que o apartamento era ótimo, e Frances imediatamente foi olhar os retratos feitos por Joanne quando não conseguia dormir à noite. Tinha alguns de Frances, com seus olhos grandes e cílios compridos, um de Bárbara e um do pai delas. Você precisa fazer a vovó, disse Frances. Verdade, preciso mesmo, respondeu Joanne. Por algum motivo, acho difícil desenhar a vovó. Bárbara olhou para o seu retrato, que estava na mesinha de cabeceira. Joanne viu um leve sorriso no rosto da irmã. Apesar de Bárbara ter tentado esconder, essa era sua parte favorita ao desenhar. Mostrar para as pessoas as coisas que deveriam amar em si mesmas. Bárbara pôs o desenho de volta no lugar com cuidado. É porque você é parecida com a mamãe. Quê? Perguntou Joanne. Você é parecida com a mamãe, e eu com o papai. E você não consegue desenhar a mamãe porque não gosta de desenhar você mesma. Eu poderia fazer um desenho meu. Ah, disse Bárbara. Bom, mas nunca desenha. Então eu pensei que não gostasse. Joanne pensou sobre o que a irmã tinha dito. É que eu não me considero muito interessante, eu acho. Joanne, eu acho o seu rosto bem interessante, disse Frances. Eu gosto dessas suas sardinhas clarinhas e dos 3 cabelos brancos do lado da sua cabeça. Joanne deu risada. Obrigada, meu amor, e complementou. Eu pedi pizza para o jantar. Bárbara abriu um sorriso amarelo, mas Joanne sabia que ela não reclamaria. Joanne sempre pagava, pedia mais do que poderiam comer e embrulhava o que sobrasse para Bárbara. Pediu de pepperoni? Perguntou Francis. Sim, e com anchova extra, porque sei que você adora. Não! Protestou Francis, e Joanne a abraçou e fez cócegas na sua barriga. Bárbara foi pôr a mesa. Depois de comerem, Bárbara mandou Francis se trocar para dormir. Ela passaria a noite ali, e as duas sairiam para comprar roupa para a volta às aulas no dia seguinte. Era uma tradição anual. Quando Joanne foi se despedir de Bárbara, ela lhe entregou o que sobrou da pizza. Bárbara puxou para o corredor e disse: Você parece mais contente, mais leve. Ah, é? Joanne sentiu um leve sobressalto. É, confirmou Bárbara. Isso é legal. Bom, acho que Joanne pensou no que sentia no avião, na coloração rosada nas nuvens. Acho que estou me sentindo mais leve mesmo. Você conheceu alguém, deduziu Bárbara. O quê? Não! Eu tinha certeza que era isso, pela alegria na sua voz. Bárbara, insistiu Joanne. Não! Bárbara soltou um suspiro.
Juro pra você, Joanne, toda vez que penso que te entendo, descubro que estava mais errada do que antes. Não sou tão difícil assim de entender, Barb. Estou adorando meu novo trabalho. É de longe a coisa mais incrível que já fiz. Bárbara encarou, e Joanne sentiu a distância entre elas aumentando. Um segundo antes, as duas pareciam tão próximas e agora sua irmã estava mais longe do que nunca. Quem me dera encontrar alguma coisa que eu amasse tanto quanto você ama as estrelas. Joanne deu boa noite para Bárbara e voltou para o apartamento ainda com um sorriso no rosto. A condescência no tom da voz da irmã era perceptível, mas ela não se irritou. Amava mesmo a beleza desse mundo, de poder mostrar o céu para as pessoas, localizar o brilho difuso da nebulosa de Orion a olho nu, dos raros momentos em que as auroras são visíveis, mesmo nos estados do sul por causa das tempestades geomagnéticas intensas, de tentar tocar mais uma vez sem errar o prelúdio em dó sustenido menor de Rachmaninoff, reler o despertar, ouvir Johnny Mitchell e Kate Bush. Desenhar até tão tarde da noite que sentia cãibra na palma da mão. Correr tanto que esquecia de pensar. Levar Frances para tomar sorvete e ver quanto tempo ela demorava para escolher um sabor. Sentir o cheiro dos cabelos dela. Era esse tipo de coisa que fazia a vida valer a pena. E Joan lamentava que Bárbara não conseguisse enxergar isso. Tá, lindinha, disse Joan depois que a sobrinha saiu do chuveiro. Vamos ver TV ou ler um livro? Ler um livro, respondeu Francis. Joan começou a tirar as almofadas do sofá. Tudo bem, se é o que você quer. Era um truque que sempre funcionava com a Francis. Quando a menina podia escolher, sempre decidia pela opção mais responsável. Mas quando ouvia que não podia fazer alguma coisa, virava uma batalha épica. Joanne vivia tentando explicar isso para Bárbara, mas a irmã ignorava. Joanne abriu o sofá-cama e Francis deitou, com o livro na mão. Joanne, eu adorei seu apartamento novo, disse Francis. Eu queria poder morar aqui. Ah, lindinha, você pode ficar aqui sempre que quiser. É sua casa também, sempre vai ser. Joanne deu um beijo na testa da menina e apagou a luz da sala de estar antes de ir para o quarto. Só que em vez de pegar um livro para ler, ela pegou um bloco de desenho e o lápis. Durante a hora seguinte, tentou desenhar o próprio rosto. Era fim de agosto, e Joanne estava no quintal de Steve e Helene, observando enquanto ele apagava o defumador e suas filhas corriam atrás de vagalumes. Na mesa ao seu lado estavam as sobras do jantar: assado, salada de macarrão, salada de repolho, feijão e pãezinhos. As tortas de nata e o bolo de chocolate à moda texana ainda estavam intocados. Joanne tentava se lembrar da última vez que tinha jantado sozinha. Fazia tempo demais. Durante o treinamento, o grupo foi dividido em duas equipes. A equipe vermelha, liderada por Duke Patterson, com aspas piloto militar, cujos membros eram Donna, Harrison, Vanessa, Marcia e alguns pilotos que Joanne ainda não conhecia direito. A equipe azul, da qual Joanne fazia parte, era capitaneada por Hank, e além dela, incluía Griff, Lydia, Ted e um grupo de pilotos, entre eles Jimmy Heyman, que Joanne detestava um pouco mais a cada vez que conversava. A equipe vermelha tinha uma sessão de instruções na sala de aula de manhã e voava com os T-38 à tarde. A equipe de Joanne fazia o turno inverso. Todos os dias eram atribulados. Eram aulas de engenharia, oceanografia, geografia, anatomia e outros temas. E Joanne absorvia tanta informação junto com os demais, que era natural estudar com eles em suas horas livres também. Ela e Griff passaram muitas noites no apartamento dele, aprendendo sobre as fronteiras do país e procedimentos médicos de emergência. E quando iam pedir comida, não precisavam perguntar o que o outro queria. Várias vezes por semana havia algum encontro, no Outpost ou no French's. Joey não se lembrava de ter ficado na rua até tão tarde, tantas vezes e com tanta gente em algum momento da vida, nem mesmo na faculdade. A única coisa que estava apreciando de verdade naquela festa era sua garrafa de cerveja, que no momento estava quase vazia. Nunca tinha tocado em uma cerveja até John e Griff insistirem, e ficou surpresa ao descobrir que a Coors Light era uma delícia. Joanne deu seu último gole e olhou ao redor. A maioria das pessoas parecia ocupada. Talvez ela conseguisse dar o fora sem ninguém perceber. Mas um instante depois, Vanessa foi até ela e lhe entregou outra cerveja. Você parece estar contando os minutos para ir embora. Joanne riu. Acho que socializei demais por hoje, respondeu ela.
à beira da piscina de Steve e Helene. A reclamação não se estende à atual companhia, claro. Hank apareceu no quintal, horas atrasado para o churrasco. Todo mundo comemorou, até Joanne. Eles tinham voado no T-38 mais 4 vezes desde aquela primeira, e a cada dia Hank deixava mais tempo no controle do avião. Ela achava que ultimamente Donna andava um pouco babona demais perto dele, mas era obrigada a admitir que Hank era um bom partido. Joanne o via como as criancinhas deviam ver o Willy Wonka, um portal para a magia e o perigo. Quer dizer, Griff e Donna são ótimos, continuou Joanne. Do Hank eu também gosto. Você é incrível, mas tem uns caras de quem eu prefiro passar longe. Sem querer ser chata, mas eu podia estar em casa agora, lendo um bom livro. Vanessa riu e deu um gole na cerveja. Como você é ranzinza! Eu não sou ranzinza, mas isso é bom. Como pode ser bom ser ranzinza? Você precisa de pelo menos uma manchinha na roupa. Quê? Caso contrário, você fica muito perfeitinha, explicou Vanessa. Inteligente, versátil, sempre 5 minutos adiantada, simpática com todo mundo. Ter mais personalidade é bom pra você. Joanne se virou pra ela. Eu tenho personalidade. E eu sei, você é ranzinza, meio antissocial, disse Vanessa dando outro gole na cerveja. Eu também, é bom. Joanne franziu a testa. É um elogio, você é tipo o Marlon Brando, falou Vanessa, chegando mais perto e batendo o ombro no de Joanne. Joanne tentou manter a expressão de descontamento, mas não conseguiu. Como assim sou tipo o Marlon Brando? Vanessa pôs a garrafa de cerveja na mesa dobrável coberta com uma toalha de plástico. Tá, então, começou Vanessa. Antes de um bonde chamado Desejo, do Marlon, era lindo, claro, mas quase bonito demais. Talvez até um pouco. Sem graça, sabe? Só que aí, quando a peça estava em cartaz, um dia ele estava brincando com os caras nos bastidores, fingindo lutar boxe e tal. E levou um socão bem no meio do nariz. Pof! Parece imitou um lutador sendo nocauteado. Joanne tentou continuar irritada, mas sua irritação era como um balão cheio de hélio, e o barbante estava começando a escapar de seus dedos. Quebrou o nariz, foi parar no hospital. O médico fez um trabalho de merda na redução da fratura. Ficou totalmente torto. E a produtora, não lembro o nome dela, mas ela foi até o hospital e falou: Ah, não, Marlon, estragaram seu rosto. Mas ele não estava nem aí. Nunca se preocupou em operar para arrumar. E virou um grande astro, muito famoso do que qualquer um poderia imaginar. E anos depois ela voltou atrás. Aquilo não estragou o rosto dele, deu um toque a mais. Por algum motivo, com o nariz torto, ele ficou ainda mais bonito. Ele era perfeitinho demais antes e passou a ter um defeito. Era um cara como qualquer outro. Parecia o homem de verdade mais bonito de todos os tempos, e não um boneco de vitrine. Isso o deixou interessante, completou Joanne. Vanessa estalou os dedos. Exatamente! O nariz torto o deixou interessante. Então, eu não gostar de festa é o meu nariz torto? Se a pessoa fica num pedestal, a gente não tem como chegar perto. Agora que você desceu do seu, podemos conviver de igual para igual. Então você não gostava de mim antes? Eu sempre gostei de você, Jo, disse Vanessa, pegando a cerveja de volta. Você sabe disso. E agora gosto mais ainda. Joanna sentiu. Bom, obrigada pela comparação, acho. Nunca me compararam com Marlon Brando antes. Você também é meio parecida com a Ingrid Bergman, comentou ela. Joanne tentou lembrar quem era essa. De Casablanca, explicou Vanessa. Ah, disse Joanne. Então, nossa, isso é incrível. Eu não vejo a semelhança, mas obrigada. Joanne continuou falando, porque a essa altura não conseguia mais parar. Na primeira vez que vi você, te achei parecida com Paul Newman em Rebeldia Indomável. Não que você seja homem, era só a atitude, talvez. Desculpa, eu não tô conseguindo explicar direito. Joanne, Vanessa pôs a mão no braço de Joanne para tranquilizá-la. Joanne se virou para ela. Essa foi a coisa mais gentil que alguém já me disse. Joanne deu risada. Ah, é? É sim. Obrigada. Ah, então, de nada. Eu adoro o Paul Newman. Quem não ia querer ser o Paul Newman? Joanne deu de ombro e riu. Bom, realmente, quem não ia querer? Porque ela estava irritada mesmo, não conseguia lembrar.
Chris, a esposa de Duke, abriu a porta de vidro da sala de estar e o cachorro de Steve, um boiadeiro australiano chamado Apollo, veio correndo e pulou na perna de Vanessa. Opa! Disse Chris. Desculpa! Não, respondeu Vanessa, se abaixando para fazer carinho nele. Você é legal, né, amigão? Apolo rolou no chão e Vanessa afagou sua barriga. Apolo, assim você vai me fazer querer ter um cachorro, comentou Vanessa. E por que não poderia? Questionou Joanne. Vanessa olhou para ela. Porque em pouco tempo eu quero entrar no foguete e sair da atmosfera terrestre. Não tenho como cuidar de um cachorro lá em cima. Ah, disse Joanne. Entendi, mas você não pode contratar alguém para cuidar do cachorro quando estiver em missão? Não vou obrigar o bichinho a passar por isso. Posso só dar um pulo aqui e brincar com Apolo, respondeu Vanessa, passando as mãos nas costas dele e lhe dando um tapinha na cabeça. Vanessa! Chamou Steve do quintal lateral. Precisamos de você aqui. O dote do Antônio enguiçou. Vanessa arqueou as sobrancelhas. Vamos lá, meninão, chamou ela. Então sorriu para Joanne. Tchau, Jo. Joanne riu quando Vanessa se afastou com o cachorro. Já podia ir embora, mas em vez disso, se sentou no chão de cimento. Puxou a saia longa até os joelhos e mergulhou os pés na piscina. Estava quentinha, parecia uma banheira. Lídia passou por ela de olhos fechados, flutuando e monopolizando a única boia da piscina, que tinha se recusado a compartilhar tantas vezes que todo mundo já tinha desistido de pedir. Griff foi nadando até Joanne. Eu tive acesso a uma informação muito importante e confidencial, comentou ele, jogando o cabelo para trás. Se você se comportar direitinho, eu posso dividir com você. Joanne olhou para ele. Fazia tempo que havia chegado à conclusão de que Griff era um homem objetivamente bonito. Mas olhando agora, percebia que era um tipo de beleza que provavelmente tinha desabrochado tarde, quando ele já era mais velho. E se perguntou se mais jovem ele tinha sido um patinho feito. Ela adorava patinhos feios. Então manda ver, disse Joanne. Talvez ela estivesse meio alta por causa da cerveja. Só podia estar. Você sabe o nome de verdade do Duque? Eu desconfiava que não era Duque. É Chris, contou Griff. As luzes da piscina tinham sido acesas momentos antes, quando o sol começou a se pôr. O sorriso de Griff estava iluminado de baixo para cima. Uau! Falou Joanne. Pois é, o Chris é a Chris, disse Griff, se aproximando da borda da piscina, então mais perto dela. Então, ele deixou que ela fosse a Chris, supôs Joanne, e adotou um apelido. Isso é bem bonitinho. Ela olhou para Duke e Chris, juntos perto da porta de vidro conversando com Helene, a esposa de Steve. A sintonia deles era inegável. Duke era forte e quieto, Chris era pequenina e animada, com um cabelão enorme. Duke iniciava as piadas e Chris as concluía. Não, ela não sabia o que estava fazendo, dizia Duke com um sorriso no rosto. Ah, sabia mesmo, confirmou Chris. Helena deu risada. Joanne sempre teve curiosidade para saber como um casamento funcionava na intimidade, o que acontecia quando estavam só os dois. Chris precisava pedir permissão para comprar roupas novas, Duke às vezes falava que não gostou muito do prato que ela tinha feito para o jantar. Joanne tentou afastar da mente a tristeza que sempre vinha quando pensava no conceito de casamento, de qualquer casamento. Os dos seus pais parecia ok, bom até. Eles ainda se amavam. Sua mãe, praticamente uma vegetariana, preparava o bolo de carne favorito de seu pai quase todo fim de semana com uma alegria que Joanna observou de perto durante anos e sempre achou totalmente sincera. Mesmo assim, quando pensava nisso, sentia uma melancolia. Como passar a vida criando sua individualidade, indo atrás das coisas que queria aprender, descobrir que havia mais de interessante em você, estabelecer padrões de exigência, para então se casar com um homem, e de uma hora para outra, a individualidade dele, as vontades dele, os padrões dele valerem mais do que os seus. Joanne sabia que a sociedade estava em transformação e que alguns homens também estavam mudando. Alguns agora entendiam que a carreira, a vida e os interesses de uma mulher eram tão importantes quanto os deles. Mas mesmo assim, Joanne só conseguia pensar que nesse caso eram duas pessoas abrindo mão de parte de si mesmas para conseguirem se acomodar uma à outra. Um mundo de vegetarianos assando bolos de carne. Godmon, está me ouvindo? Perguntou Griff. Desculpa, o que foi? Eu falei que vou embora daqui a pouco. Quer carona? Joanne tinha vindo com Jonah, mas a qualquer momento a amiga a deixaria na mão para ficar com Hank. Claro, disse ela, ficando de pé.
Griff se enxugou e eles se despediram dos convidados, que incluíam Antônio e Jane, a esposa dele. Quando chegaram à entrada da garagem, Vanessa estava com a cabeça enfiada no motor do carro, ao lado de Steve, que estava com Apollo aos seus pés, e de Ted e de Harrison, que observavam atentos o concerto. Como está aí? Griff perguntou. O caminho para passar pelo carro era estreito, e havia uma mangueira no chão. Joanne tomou cuidado por onde pisava, mas Griff apoiou a mão em suas costas para guiá-la mesmo assim. Quando ela se virou para trás, o amigo abriu um sorriso carinhoso. Joanne já havia se visto naquela situação. Não muitas vezes, mas o suficiente para reconhecer o que significava. Os olhares, que se estendiam um pouquinho mais do que deveriam, o tom de voz suave dirigido apenas a ela. Quase nunca terminava bem. Sempre surgia alguma resistência quando ela tentava pôr um ponto final nas coisas. Ela apertou o passo para se afastar dele e evitar seu toque. Acho que o Steve descobriu o que é, respondeu Harrison. Eu não consegui mesmo. Na verdade, foi a Vanessa que viu qual era o problema, corrigiu Steve. Era o vácuo do afogador. Vanessa levantou devagar e limpou a mão numa estopa. Foi um trabalho em equipe. Steve deu risada, e Vanessa viu que Joanne estava ali também com Griff. Está indo ler seu livro? Fui pega em flagrante. Então, boa noite, Brando. Joanne balançou a cabeça. Ah, então vai ser assim. Boa noite, Newman. Fim do capítulo. Se você está gostando do livro, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da obra. Beijos!